Esses caras não vivem mais de YouTube. Todo mundo que consegue algum sucesso, alguma visibilidade aqui no YouTube, consequentemente sai dele assim que possível. Esses dias eu vi um cara falando acho que no Instagram, que o sonho de todo empresário é vender a própria empresa. Eu entendo que o YouTube é uma excelente plataforma para monetizar, fazer uma grana, fazer uma renda extra, mas o YouTube ainda é um lugar onde você constrói audiência para construir algo maior depois. Se você tiver a sorte ou a vontade, a força de construir uma audiência a ponto do seu conteúdo ser tão rentável, ter tanta visibilidade que consiga manter você tendo o YouTube como a renda principal da sua vida, é bacana se você conseguir fazer isso. O que eu julgo ser muito difícil, porque já estou há bastante tempo fazendo conteúdo aqui e eu já vi as duas partes do YouTube, desde tentar ser autoral, fazer algo diferente e tentar emplacar com algo diferente, que é muito difícil, e você tentar resolver problemas de pessoas, que essa segunda opção é a mais rentável, a mais possível. Para você resolver problemas, você não precisa necessariamente de ter um bom equipamento, você não precisa ter muita produção, você não precisa ter um bom celular, você só precisa ter um microfone legal, uma luz ali ok para gravar o vídeo e caprichar nesse conteúdo, ser muito objetivo naquilo que você for fazer. Porque o YouTube é uma plataforma de pesquisa. Agora você pensa bem. Por exemplo, o Felca. O Felca é um cara que conseguiu, assim como o Whindersson Nunes, se destacar pela especialidade, pela diferenciação. Ele é um cara com um humor muito inteligente, um cara muito sagaz, um cara que consegue passar uma mensagem de forma muito assertiva e com uma linguagem muito contemporânea e muito sarcástica, que é o que funciona muito hoje, humor nonsense, humor inteligente. O Felca, ele conseguiu fazer uma coisa que o Whindersson fez, que é aquela coisa de ser original, né? Aí você pode até falar para mim, não, mas tem pessoas que já fazem o que o Felca faz, né? Em outras audiências, em outros países, tudo é copiado, né? Eu sei que é. Mas é um preço que se paga. Você tentar ser muito autoral é difícil, mas tipo, se você conseguir emplacar isso, você sendo pioneiro nisso, você corre um risco de ter uma baixa aceitação, mas se você conseguir emplacar, caramba, vai ser sensacional, né? Tanto que o Felca virou uma referência. E o Whindersson, a mesma coisa, era um cara que gravava na casa dele lá, né, com a webcam, gravava no quarto, ficava fazendo aquelas danças malucas lá, né, fazendo aquele humor bem Zorra Total, né, de pobre versus rico, velório de rico, velório de pobre, aqueles vídeos muito legais que eu até assisti bastante na época, fui no cinema assistir a Annabelle e tal. E assim que o Whindersson ele teve uma visibilidade maior, a primeira coisa que ele fez foi sair do YouTube, né? Hoje ele ainda cria conteúdo, mas bem menos do que era antigamente. O Whindersson hoje é um cara multiplataforma, um cara... ele é autodidata, então ele é músico, ele faz performance, ele faz stand-up, ele faz cinema, ele faz televisão. Então ele já é uma personalidade muito maior do que o cara que começou lá no canal do YouTube fazendo aqueles vídeos engraçadinhos. O Peter é a mesma coisa, né? O Peter lá do Ei Nerd é um cara também que começou fazendo conteúdo geek e tal. Ele já tem uma história muito longa da internet, que ele tem um site, né? Acho que ele vendeu cifras.com, que ele cifrava as músicas para colocar na internet, que foi uma coisa pioneira também, porque todo mundo que aprende a tocar violão lendo cifra quer tocar uma música. E onde que as pessoas vão achar isso? A internet foi um lugar excelente para ele poder criar esse tipo de ferramenta, né? E aí ele começou a fazer os outros conteúdos, como também, né, blogs, sites. Ele tem um conhecimento muito bom do mundo da internet, porque ele
tá aqui desde quando isso é mato, né? Mas também o Peter, ele não vive de YouTube mais, né? Há muito tempo, né? O Peter, ele tem outros canais que ele é dono, ele tem um monte de negócios paralelos e o Peter, ele é um cara que teve, eu não vou dizer a sorte, porque eu acho que não é sorte isso, né? Mas assim, ele tem um bônus de que a família dele já tinha uma grana e tal, mas assim, mesmo assim, ele quis empreender, quis construir o próprio império, né? Então, ele é um cara que já também não depende. O Felipe Neto, a mesma coisa, né? Começou lá fazendo vídeos de opinião e tal, e assim que cresceu, já não depende mais disso aqui. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que se você está pensando em criar seu canal, se você está pensando em virar criador de conteúdo, se você é dono de uma empresa e quer fazer vídeos para a internet, não entra nisso pela grana, não entra nisso pelo dinheiro, porque eu tive uma reunião com um cliente há alguns meses atrás e o cliente veio com aquela euforia que a gente tem quando vai iniciar um projeto, né? Cheio de ideias, né? Querendo fazer 1 milhão de coisas e cheio de sonhos, né? E a primeira coisa que eu falei para ele foi: não entra nisso pelo dinheiro. Você tá fazendo isso por dinheiro? Ele falou: ah, cara, pô, eu queria ganhar uma grana. Eu falei: ó, nem pensa nisso. Nos primeiros anos, vou falar, nos primeiros 2, 3 anos, você vai fazer só porque tem que fazer mesmo. Não faça pelo dinheiro, porque não vai dar dinheiro. Muitos clientes me procuram com esse intuito. Cara, eu quero criar um negócio na internet para vender mais. Eu quero construir um site, eu quero vender online, eu quero fazer um monte de coisa, quero criar conteúdo, quero ter um canal no YouTube, quero ter um Instagram, quero ter um TikTok. Eu falo: amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é a tua agenda? Eu quero falar: pô, de manhã eu tô no meu negócio, à noite eu vou para outra empresa e vou para academia tal hora e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ó, primeiro ponto, você não tem tempo. Primeiro ponto. Aonde que você vai encaixar uma agenda para criar conteúdo, sendo que você não tem tempo? Segundo, o que você quer com essa criação de conteúdo? Você quer agregar valor à marca? Você quer instruir? Você quer ensinar? Você quer resolver problemas? Não, cara, eu queria... É porque assim, tem um amigo meu que falou que o YouTube dá muito dinheiro, né? Você tem canal no YouTube, você sabe como é que é. Cara, a coisa mais triste que tem é você chegar numa pessoa e falar para ela: olha, não é bem isso. Porque quando você fala isso para a pessoa, imediatamente a pessoa acha que você está querendo enterrar os sonhos dela, que você é um cara invejoso, que você acha que ela não vai conseguir, né? Então, trazer as pessoas para a realidade é muito difícil, porque ninguém quer aceitar a realidade. As pessoas acham que só pelo fato de você estar na frente da câmera, você está tendo sucesso, você está sendo visto, você tem visibilidade. As pessoas não sabem daquela questão de que vamos construir uma audiência primeiro, depois você vai tentar vender alguma coisa. Eu trabalhei num site que era de uma dupla sertaneja muito famosa. Eu trabalhei num site da dupla Fred e Fabrício, uns caras que estão muito grandes assim no meio sertanejo. E eles têm uma audiência muito ativa. E eles tinham uma marca de semijoias, né? De semijoias masculinas e tal. E um dos sócios, um amigo meu e tal, ele me deixou responsável para ajudar ele com o e-commerce, fotografia de produto, fotografia dos artistas. E ele falou para mim assim: cara, a gente não vai precisar gastar muito com tráfego pago, porque os caras têm uma audiência muito quente, então eu tenho certeza, se a gente mandar esse conteúdo de vendas pro conteúdo deles lá de música, vai vender. Eu falei: pô, também acho, né? É como somar 1 mais 1, né? Vai dar certo. E não deu certo, entendeu? Porque o público dos caras era um público de consumo de música, não de produto. Então toda vez que a gente colocava os caras para anunciar um produto, para falar o preço de alguma coisa, o público simplesmente corria. Então a gente começou a entender que não adianta você ter audiência só, você tem que ter estratégia. E quando eu vou para as empresas explicar isso para os comerciantes, e principalmente os pequenos negócios, eles não entendem isso, eles não entendem, não adianta, você explica. Eu conversei com um empresário, ele tem uma papelaria muito grande aqui na minha cidade, e ele falou: pô, cara, eu quero criar conteúdo, quero tal,
meu sonho é não depender da cidade, quero fazer um e-commerce e tal. Eu falei, cara, você tem que estar ciente de que você vai vender papel num marketplace onde a marca do papel que você vende tem uma conta nesse marketplace. Por exemplo, você vai para o Mercado Livre, vender Chamex. Cara, a Chamex vende no Mercado Livre. Então como que você vai competir com eles? Tipo, os caras, eles vendem 1 milhão de folha, de pacotes de folha de sulfite. Você vai comprar o quê? 200 pacotes para vender no Mercado Livre, você não vai ter margem, você não vai ter preço. E que tipo de conteúdo você vai criar para fazer as pessoas comprarem esse material? Aí eu dei a minha ideia para ele, que é o meu diferencial, né? Chego na empresa e eu vou falar o quê pro cara, né? Falei, ó, a minha ideia é o seguinte, teu carro-chefe aqui é o quê? Ele falou, cara, meu carro-chefe aqui é impressão. Falei, cara, bate em cima de impressão. Produto você vai vender como um algo a mais para o seu cliente, mas o seu foco tem que ser o que gira, e o que gira aqui é a impressão. Seja impressão de documentos, impressão de fotos, você tem um monte de impressoras legais aqui, dá para você montar pacotes, você pode montar cestinha com fotos e agenda, você pode colocar aqui, por exemplo, eu dei essa ideia para ele criar kits básicos para escola, para pré-escola, e assim, tudo que eu falava para ele, ele me retornava com uma negativa, né? Ah, não, já tentei, não deu certo, tá, vou tentar, não sei se vai dar certo. Aí escalou uma pessoa da equipe dele para fazer esse conteúdo, né? Fazer os vídeos lá do Instagram e tal. E o pessoal muito focado em dancinha, muito focado em trend, muito focado em falar para a câmera como se estivesse apresentando um vlog, né? E acaba que não dá resultado, as pessoas não curtem, não tem engajamento, não tem nada. Queria rodar um anúncio desses vídeos sem objetivo nenhum, sem nenhum tipo de estratégia, e eu tentando explicar isso para ele e ele não conseguia entender. Então é super difícil as pessoas entenderem como as coisas funcionam na internet. É muito difícil. Você tentar explicar para alguém que é leigo, falar, olha, cara, não é assim, não é que eu tô querendo desanimar você, mas eu tenho que te falar a verdade, porque você vai investir dinheiro. Fui numa outra empresa vender serviço de fotografia, o cliente queria muito que eu fizesse as fotos de produto dele, uma loja de sapatos, e ali uma briga de preço e tal, porque eu tô vendo com outro cara, vê o que você pode fazer. Eu não trabalho dessa forma, eu não sou esse cara de rifar preço para atender, não faço isso, porque hoje eu sou muito mais focado em vender tempo e confiança do que vender serviço, né? Hoje a gente tem que entender que tempo vale mais que dinheiro, né? Então eu fui lá e falei para a pessoa, olha, eu consigo te fazer isso, isso e isso dentro desse valor, eu não consigo fazer o que eles estão oferecendo lá, porque provavelmente essa empresa que vai te atender é uma empresa especializada nesse mercado, eles vão ter uma demanda muito maior, eles vão conseguir te entregar isso aí talvez até mais rápido. Então, talvez eu não sou o cara certo para você. Se você está com muita pressa, não vai dar para me fazer o que você está esperando. A pessoa resolveu fazer com outra empresa. E aí, ela me disse, né, ali no meio da conversa, ela falou assim, olha, eu estou investindo num site, estou gastando 15 mil reais. Eu falei, meu Deus. E eu falei assim, o que você entende assim, de site? Como que é a tua visão de site e tal? Ela falou assim, hoje em dia todo mundo tem site, então estou fazendo um. E é isso. Eu falei, bom, ok, né? Aí peguei, vi as costas e fui embora. Passado algum tempo, a pessoa não colocou nada no ar, não inaugurou o site, não fez as fotos, não fez nada do que ela tinha me passado, simplesmente porque ela quis entrar num mundo onde ela não entende, ela não domina, só porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Então aqui no YouTube é muito comum acontecer isso, as pessoas criarem um canal, esse canal mesmo é um canal experimental. É um canal onde eu vou falar de temas que não são buscados, as pessoas não digitam isso aqui que eu estou falando. Então esse é um canal para fortalecer a minha marca. Eu tenho um produto no Instagram que eu vendo uma espécie de assessoria para pequenas empresas, né? Pessoas que querem criar conteúdo, querem entender um pouquinho mais de internet, entender um pouquinho mais de Instagram. E eu, como já faço isso há muito tempo, muita gente pedindo, tem uma demanda para isso, eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo. Então, não é um conteúdo para massa. Eu não vou ter milhares de visualizações nesse vídeo, eu vou ter poucas visualizações. E eu estou completamente ciente disso. E eu não me importo que isso aconteça. Então,
Qual era o meu pensamento antes? Eu vou fazer um vídeo sobre qualquer coisa, eu vou ficar olhando toda hora para ver se as pessoas vão chegar nesse vídeo. O algoritmo do YouTube vai me entregar para as pessoas. Hoje eu sei que não é assim que funciona, a plataforma não trabalha desse jeito. Você tem que entender que vão ter coisas que têm uma alta demanda, você vai ter que entender que tem vídeos que são perpétuos, que vão te gerar receita para sempre, que vão te gerar visualização para sempre. Tem conteúdo sazonal que vai estar em alta por um tempo e depois ninguém mais vai lembrar daquilo. Existe o limbo do YouTube, onde os vídeos caem lá e morrem, nunca mais vão ser acessados por ninguém. E tudo isso é baseado em demanda. Então, se você não entender que existe demanda, você vai ficar criando coisas, fazendo coisas e se arrependendo e se frustrando porque você acha que o YouTube não gosta de você, que o algoritmo te odeia, que vai desinscrever pessoas do seu canal. Você vai ficar criando um monte de paranoias porque acha que existe essa mão invisível aí da internet que fica derrubando as pessoas porque quer, porque não gostou. Não. O YouTube é muito simples de entender. Conteúdo perpétuo. Quando você resolve um problema de uma demanda que é comum. Por exemplo, eu acabei de procurar agora aqui no YouTube como usar a câmera DSLR como webcam. Esse conteúdo ele é perpétuo, ele vai ser acessado para sempre, porque todo dia alguém compra uma câmera e quer usar ela como webcam. Ainda mais hoje que tem muita videoconferência, hoje tem muito canal de reação, né? Canal de react. Outro exemplo de conteúdo eterno. Como criar um site. Todo dia tem alguém procurando isso na internet. Todo dia tem alguém digitando como no Google ou no YouTube. Então, se você for para essa vertente de resolver problemas, problemas de pessoas comuns, por exemplo, como desinstalar um programa, como desinstalar um aplicativo, como usar determinada ferramenta para determinada finalidade. A partir do momento que você cria uma demanda para esse como resolver alguma coisa, até o Pablo Marçal, né? Como tananana. Isso é verdade, tá? É o conteúdo perpétuo. Esse conteúdo ele vai ser assistido para sempre. Agora o conteúdo que é sazonal, que ele vai ter um pico e logo logo ninguém lembra mais. Vamos pegar aqui uma notícia de hoje. Vamos falar sobre a carga tributária de 2026. Agora tá todo mundo procurando por isso. Então, tipo, os caras que têm escritório, os caras que têm consultoria para empresas, os caras que cuidam de números, né? Eles vão nadar de braçada, porque agora todo mundo vai estar procurando por isso. E o pico de busca desse tema ele vai aumentar muito mesmo, né? Muito, porque inclusive pessoas leigas, pessoas que nem têm empresa, pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso fiscal vão querer se inteirar desse assunto. Então todo mundo que tratar desse assunto vai ter um pico de visualizações. A partir do momento que as pessoas começarem a entender mais sobre esse assunto, ele vai ter uma curva, vai cair cada vez mais, porque aí ele vai estar mais como notícia, como informação, depois ele vai caindo, até que chegar um ponto que ele vai ficar lá embaixo, vai ter ainda uma pequena procura, mas ela vai diminuir muito. Outro tema sazonal é notícias do momento. Por exemplo, aconteceu um acidente ou um crime, e aí o cara tem um canal de notícias, aí ele vai fazer um vídeo sobre isso, ele vai ter um pico de visualizações, logo esse conteúdo morre, ninguém mais vai acessar, ninguém vai mais procurar, né? Vamos pegar agora outro tema que é muito utilizado no YouTube, vlog, né? O pessoal quer fazer vlog, mas o que funciona hoje para vlog? Ou um conteúdo muito real, um conteúdo que é aquele que eu até comentei no vídeo passado, que as pessoas ficam assistindo no automático. A pessoa mora na fazenda e tem um trator e tem um gado, e aí ela tem uma casa muito simples, ela fica mostrando, ela cozinhando. Principalmente as pessoas de cidade grande que não têm contato com esse tipo de coisa, eles gostam de ver isso. Tem muito assistencialismo no YouTube, então esse tipo de conteúdo ele vai funcionar bem, mas aí eu não sei a que ponto você conseguiria pagar esse preço de mostrar a sua vida, mostrar os seus problemas, a sua casa toda detonada. Eu não sei até onde dá para ir com isso. Depois tem o vlog de viagens, que é uma coisa também que está muito em alta há muito tempo, né? Blog de viagens é um negócio acessado, muito acessado até hoje.
Isso funciona muito bem, mas quem que vai ter grana para ficar bancando viagens, né, e bancando toda a burocracia de deslocamento para poder gerar conteúdo, né? E quão interessante é a sua vida para você poder mostrar você viajando, né? Então também é uma vertente que funciona, mas que tem lá um preço a ser pago. Review é um negócio também que funciona bastante aqui no YouTube, mas para você trabalhar com review, você também tem um custo, né, para isso. Ou você tem um patrocinador muito bom que fica te mandando o equipamento para você testar, ou você compra as coisas e testa você mesmo e vai ter prejuízo, né? Porque até você pagar o que você está consumindo vai levar um tempo. Depois vai ter também o conteúdo educativo, que é excelente, que é um dos mais bem pagos no YouTube, porque aí você vai ensinar coisas para as pessoas, finanças, ou você tem uma especialidade, algo que as pessoas pagam para aprender, mas você ensina de graça no YouTube, que vai funcionar bem, vai construir audiência, autoridade, mais uma série de outras coisas, que também os comerciantes têm muita dificuldade de entender isso, ninguém quer compartilhar conhecimento, porque fica com medo dos concorrentes, medo de todo mundo. Tem gente que tem medo de tudo, então é super difícil entender a cabeça da turma. Depois, tem também conteúdo de humor, que caiu muito hoje em dia, né? Antigamente, todo mundo achava que quem tinha canal de pegadinha era milionário, né? Na minha cidade mesmo tinha um monte de caras querendo fazer conteúdo de pegadinha. E ficava me perguntando, cara, o que você acha? Você acha que é legal fazer igual o fulano lá? Eu falei, cara, eu vou te dar o papo já, tá? Não entra nessa, negócio de pegadinha, não entra nisso. Porque se você fizer uma pegadinha e der errado, você vai ter que vender até a tua alma para pagar a indenização, tá? Todos os canais de pegadinha são combinados. Os que não são, fechou o canal, porque o primeiro processo já não tem como se manter mais. Até você conseguir uma audiência que leve as suas pegadinhas combinadas a sério, vai levar muito tempo. Você vai precisar de uma produção. Se você morar numa cidade pequena, então, cara, aí que vai dar errado mesmo. Então, vocês entendem que tem uma série de recursos e demandas e objetivos que você pode seguir para fazer, porém, nem tudo retorna dinheiro, nem tudo funciona tão bem quanto a gente pensa. Então, precisa se entender isso, certo? Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, entende um pouco desse assunto, puder me ajudar aí nos comentários, por favor, tá? E você que está chegando agora no canal, meu nome é Wilker Carvalho, esse canal aqui é para falar sobre criação de conteúdo e algumas coisas pertinentes aí do assunto, de redes sociais, para explanar melhor o que muitas vezes as pessoas não falam aqui no YouTube. Eu vou falar. Então, é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.